Oi, pessoal, tudo bem? Novamente. Ainda há espaço para você aprender um pouco mais, receber um pouco mais. Então precisa ser enchido, né? E não esqueçam que estou vendo todos aqui. Estou vendo todos aqui. O primeiro que eu ver dar uma piscadinha, eu vou pedir para ele ir lá no banheiro fazer o teste do sabonete. Aí eu tenho certeza que ele vai voltar e vai falar para vocês, não durmam, porque o sabonete deixa acordado. Pessoal, nós vamos falar então sobre influência. E você pode estar pensando, o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com essa questão de influência? Mas antes de falarmos diretamente, vamos tentar entender esta palavra. Essa influência, ela tem sido muito usada nos dias de hoje. E, inclusive, tem virado até uma profissão. Você vê aí tantos influencers aí que eles fazem e falam. E, infelizmente, alguns falam tanta abobrinha e você fica sabendo que tem 200, 300, 400 mil seguidores. E essas pessoas estão cada vez mais sendo colocadas aí como espelho, como apoio, como aqueles que influenciam as suas vidas. Mas, na verdade, estas pessoas não têm nada para acrescentar na vida das pessoas. Mas, infelizmente, este é o padrão do mundo. Quem tem a palavra de vida eterna somos nós. Mas eu tenho certeza que se você for ser um influencer levando essa palavra, você vai ter poucos seguidores. Mas não importa, você tem que ser esse influencer. E essas pessoas que ficam jogando essas balelas, essas coisas que não acrescentam nada, estas pessoas têm valores no mundo. Mas vamos entender esta palavra no seu contexto, para que nós possamos entrar na nossa ministração. E nós vamos ver que no decorrer dessa pequena palavra, muito do que eu já falei antes encaixa. Muito do que o Fabrício falou vai encaixar. Alguns versículos que ele acabou usando de uma outra forma, eu vou fazer uma mesma aplicação aqui com eles. Davi, vai funcionar? Não? Tá. Eu vou precisar de um celular com a Bíblia depois. Não, deixa que eu vou usar o meu mesmo. Eu não uso aqui o relógio, eu vou usar o meu mesmo aqui. Deixa eu achar aqui. Muito bem. A palavra influência, pegando do grego, o in é um prefixo. E ele traz o sentido de dentro, ou seja, é algo dentro. E fluência, ou fluenciar, ela vem da palavra fluir. Então, em resumo, influenciar significa fluir de dentro para fora. Agora, o que eu preguei pela manhã? O que tem dentro de você? O que tem dentro de você? Não, fala só um por vez. O que tem dentro de você? Alô? Vamos pedir para os universitários ajuda. O Espírito Santo! Espírito Santo! Não, nós vamos ter que voltar toda a pregação, Leise. Vamos ter, ou então, pegar o sabão e colocar no olho de todos eles. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E isso sim é o que está dentro de você e tem que sair para fora para fazer a diferença. Então, você é sim um influencer. Mesmo que você não tenha o título que eles dão aí, o influencer não sei o quê. Um tempo atrás eu vi uma menina, ela estava com 380 mil seguidores. E eu não sei se é charme ou se é burrice mesmo. Aí perguntaram para ela, e ela falando de tudo ela sabe. Aí perguntaram para ela, quantas pessoas tem no mundo? No mundo tem 200 bilhões. E no Brasil? No Brasil, 400 bilhões. E aí você fica vendo, não sabe nem o que está falando. E todo mundo dá risada, bate palma e acha isso extremamente legal.
Olha o padrão que este mundo tem. Mas se você tem algo dentro de você, como isso afeta as pessoas que estão ao seu lado? Vai depender o que você ensinar, o que você falar, o que você mostrar para essas pessoas. Então, você que tem o Espírito Santo de Deus, você precisa ser um influencer dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. E eu quero usar alguns exemplos mais para frente de coisas que eu passei. Coisas que não foram fáceis, não foram agradáveis no meu emprego. Você vê uma pessoa falar coisas na sua cara e você tem que ficar quieto, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Então, quando eu penso que nós fomos chamados para ser influencer, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que influenciar. Agora eu quero que vocês participem, me deem pelo menos 2 exemplos de como eu poderia influenciar alguém. Oi? Mais um exemplo. Sim, mais um exemplo. Desculpa, não ouvi. Aí a gente precisa considerar algumas coisas, mas eu entendi o que você está falando. Você falou o quê? Atitude. Mas uma coisa que você não precisa falar é a sua vida. Você pode ter certeza que aí fora, quem sabe que você é crente, eles vão olhar para a sua vida 10 vezes mais do que aquele que está lá fora no mundo. Mas, infelizmente, muitos daqueles estão olhando para você para saber se você é realmente quem você diz ser. São 2 coisas diferentes. Quem você é e quem você diz ser. São coisas diferentes, nós precisamos entender isso. Mateus 5. Abram suas Bíblias aí em Mateus. Mateus no capítulo 5, versículo 15. Diz assim: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. Quem tem que ser a influência aqui na terra? Quem tem que ser o influencer? Nós, todos nós. E a glória tem que ser de quem? De Deus. Tudo o que eu faço, eu não posso achar que, olha, eu sou o bom, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, está legal. Não. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Porque aqueles que você converte lá fora não são para você, são para Deus. Claro que eles vão fazer parte da sua coroa. Imagina você lá no céu, com uma coroa enorme. O tamanho da coroa vai depender das suas atitudes aqui. E na sua coroa tem várias pedrinhas. Vamos pensar em diamante. E cada pedrinha daquela de diamante é uma pessoa que você ganhou para Cristo aqui. Imaginem só, qual vai ser o tamanho da sua coroa? Um anelzinho ou vai ser uma coroa que você vai precisar de ajuda para carregar lá no céu? Depende de você. Novamente, voltando para a pregação de manhã, tudo depende de mim e de você. Mas nós temos que entender uma coisa, que aquilo que eu digo tem que condizer com aquilo que eu faço. Tudo tem que ser na nossa vida no mesmo nível. Você tem que saber entrar, sair, se comportar. Você tem que saber a hora de falar, a hora de ficar quieto, a hora de deixar para lá. Nós precisamos avaliar a nossa vida em todo tempo, em todo momento. Mas quando nós olhamos aqui, nós somos a luz. E qual é a função da luz?
ela é clarear, ela é iluminar, ela é trazer aquilo que estava encoberto para diante dos nossos olhos. Agora imagina só você, vamos supor que aqui seja um lago de, sei lá, vamos pensar aí em crocodilos. E aí tem uma ponte bem na sua frente. E aí você tem 40 segundos para decorar o trilho por este lago. E é um trilho estreito. Ele mal cabe o seu pé. Você tem 1 minuto, vamos ser mais bonzinho, 1 minuto para decorar aquele caminho. Só que depois você vai ser vendado. E você vai ter que andar por aquele trilho com apenas o que você tem na sua mente. Ou que esteja tudo apagado. Você acha que você vai conseguir? Dificilmente, dificilmente. Então, nós temos que entender que a luz, ela não pode ser contida. E eu lembro quando era criança, e em determinado momento meu pai fez algumas coisas erradas, né, na questão financeira. E eu lembro que eu era muito criança, acho que eu tinha 7 anos, e meu pai havia perdido tudo. E em determinado momento, nós fomos morar numa casa que era apenas paredes, 4 paredes, e um telhado de uma telha Eternite, meio toda esburacada, e nós não tínhamos nem banheiro, não tínhamos energia elétrica. E eu lembro que a minha mãe, ela pediu dinheiro, não sei se era para uma tia, e ela inventou uma lamparina que funcionava com querosene, e aí era colocado em cima da geladeira para que pudesse iluminar. E nós não tínhamos banheiro. Lá, naquela casa, tinha uma coisa que se chamava privada. Era um quartinho fora, e havia um buraco no chão, um estrado de madeira, e você fazia suas necessidades ali. E é como se a vida tivesse acabado naquele momento. Mas tudo que nós passamos na nossa vida, ele faz com que nós venhamos dar valor em cada conquista. E eu quero usar alguns exemplos do que aconteceu comigo, porque foram coisas que marcaram a minha vida. Mas eu quero mostrar para vocês, não porque eu sou bom, merecedor, não é isso. Eu quero que vocês entendam que quando vocês estão na presença de Deus verdadeiramente, Ele vai ser o seu verdadeiro socorro e auxílio no momento presente. Você é luz, e a luz ela não pode ser escondida. Recentemente eu ouvi uma frase que o rapaz diz assim: olha, o que eu possuo dentro de mim é tão poderoso que quando eu chego em algum lugar, algo tem que mudar. Aonde você chegar, algo tem que mudar, algo necessita mudar. Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós já lemos ele. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque eu estou usando novamente esse versículo para que você possa fixá-lo. Tem alguém precisando de sabonete aí já ou não? Não, né? Então tá bom. Então nós precisamos estar atentos a estas coisas. Tudo na nossa vida necessita uma atenção dobrada. Se você está na escola, para você ser bem sucedido, você tem que ser muito mais atento que os outros, muito mais aplicado do que os outros. No meu trabalho, eu tive que muitas vezes me desdobrar. E queridos, eu trabalho na mesma empresa há 30 anos. Muitos de vocês aqui não têm a metade desta idade. E eu fiquei meio preocupado, porque eu fui ver o aplicativo para me aposentar e ainda faltam 14 anos. E eu fiquei meio preocupado. Lá foi o meu primeiro emprego de carteira registrada e eu tinha 18 anos. Né? Mas isso é uma outra história. Mas o que você carrega no seu interior, isso pode, deve e vai mudar o lugar aonde você vai chegar. Lá na empresa que eu trabalho, tem todo tipo de gente. Tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles que ouvem, tem os católicos ferrenhos que nunca vão na igreja,
tem os crentes 007, tem de todo tipo. Tem um rapaz lá que ele é o maior agente secreto que eu conheci, porque eu fui saber que ele era crente depois de 4 anos convivendo junto. Mas a fala e as atitudes não condiz com a pessoa. É por isso que muitas vezes você não é reconhecido. E lembre-se que tem uma pessoa que está uma única pessoa que está totalmente esperançosa nas suas vidas e na sua decisão, que é Jesus Cristo. Ele sim tem que reconhecer você, mas você precisa influenciar aqueles que estão ao seu lado. E há um tempo atrás eu era conhecido como o cara chato, porque eu chegava na empresa e eles estavam falando de todo o assunto. E eu falava, gente, mas vocês não têm nada mais interessante para falar? Então sentem num banco aí e fiquem quietos, eu não sou obrigado a ouvir isso. E com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que nem toda conversa agrada a todos. E aí, quando eu estou chegando, às vezes, em algum lugar, alguém vai lá e dá uma cutucada no outro, faz assim, o pessoal olha, vê, olha o Júlio. Aí, na hora, eles mudam o assunto, mudam o comportamento, param de falar mal, de fazer aquelas piadas indecentes. As pessoas mudam. Mas isso é pelo respeito que foi adquirido, com o passar do tempo, com as atitudes, com tudo o que você faz. E é assim que você vai mudar o ambiente no qual você entra. O que você carrega no seu interior é o quê? É o Espírito Santo de Deus. E você tem que entender que é esse Espírito Santo que vai fazer a diferença. Não é você. Passa por você. Você é o agente, você é o influenciador. Mas lembre que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Teve uma vez, há muito tempo, eu lembro que o meu emprego, ele me influenciava no começo de uma forma, hoje eu vejo assim, de uma forma negativa, vamos usar assim. Porque a minha esposa mesmo sabe, tinha uma época, uma coisa que eu aprendi com meu pai, que o homem tem que trabalhar e trabalhar muito, sério, pesado, certo? E eu trago muito isso para mim. E eu lembro que eu entrava na empresa às 6 da manhã e saía 10 da noite, todos os dias. Sábado eu entrava às 7 da manhã e saía 5 horas da tarde. Domingo eu entrava às 7 horas da manhã e saía meio-dia. E Deus foi abençoando, foi abençoando. Mas aí teve algumas coisas que hoje eu vejo que não foram tão legais. Eu lembro que no nosso 3º, 4º ano de casado, Davi nasceu. Quinto ano. E eu não fui no ultrassom dele. Eu não fui ver o ultrassom dele. Porque eu não queria perder o dia de trabalho. Eu não fui no ultrassom dele. E hoje, isso não é um peso, mas hoje eu penso, poxa vida, se eu tivesse metade do entendimento que eu tenho hoje, muita coisa eu teria feito diferente naquela época. Mas um tempo atrás, esse fato é até um pouco hilário, né? A minha esposa, ela comprou eu lembro que eu acordei atrasado. E a hora que eu levantei, eu desliguei o celular, que eu tenho o primeiro alarme, 5 horas da manhã, e o segundo alarme, 5h20. Quando eu desliguei o primeiro alarme, eu não registrei. Aí eu acordei, desliguei o segundo. E estou lá esperando o alarme, só que o alarme já tinha ido. Quando eu olho pela janela, o sol desse tamanho. Aquele sol gigante, eu falei, nossa, perdi a hora. Aí eu levantei, fui andando rápido, já chutei a porta. Aí eu saio mancando, falei, que coisa. Aí eu chego lá, Elaine, cadê a chave? Eu não peguei essa chave. Não, você pegou a chave. Aí, desespero, eu acho a chave. E depois eu não acho a chave da casa. E depois eu não acho o documento. Aí ela está na bolsa. E mulher é aquela coisa impressionante. Tem 15 bolsas. Está na amarela. Você vai na amarela. Não, está na verde. Está na preta. Até que achei. E a hora passando. Aí chego no banheiro. Nossa, essa é a parte mais hilária do dia. Eu tenho um desodorante preto. E um creme de barbear branco. O vidro branco. Ela faz o quê? Me compra um creme de barbear preto. Aí eu acordo, pego o barbeador, o creme. Aquele monte de espuma. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu limpo, e bravo. Aí de repente, falei, gente, espera lá.
eu acho que não é para mim ir tão cedo. Aí você começa a considerar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou sentar, vou me acalmar, vou tomar meu café, vou entrar um pouco mais tarde, saio um pouco mais tarde depois e compenso. Aí descansei, acalmei meu coração, orei, tomei meu café, saí, cheguei atrasado, conversei com o diretor lá, falei, cheguei atrasado, perdi a hora e vou compensar esses horários hoje. Então nós temos que entender que nós precisamos tentar equilibrar as coisas na nossa vida. Tem um jovem, ele era um grande amigo meu, e teve uma vez que ele perdeu a hora de um curso, e ele saiu correndo, aí tinha um caminhão numa subida, e ele não tinha como passar, ele tentando, desesperado, passar o caminhão, e era uma estrada muito curta, e era uma estrada de terra ainda, e no sítio é comum ter aquelas lombadas na terra, né? E ele foi com a moto do lado, passando meio no mato, de repente a moto escorrega, ele cai, o caminhão passa em cima dele. E, infelizmente ele veio a falecer. E foi muito difícil para todo mundo, para os amigos, para a família, porque ele era um jovem de, eu acho que 19 anos. Mas se talvez tivesse tido algum alerta, alguma coisa, ele teria deixado para lá. E nós precisamos entender que nós temos que considerar tudo o que nos acontece. Tudo o que acontece para nós é para nós crescermos. Mas tem resposta de coisas que acontecem na sua vida que o seu pastor não vai ter, não por falta de conhecimento, intimidade com Deus, não é isso. Tem muitas perguntas, as suas respostas, que somente Deus vai ter. E você precisa ficar no caminho dele, para que você possa, lá na frente, poder fazer essas perguntas a ele. Não tem outra forma. Nem tudo depende de você. Muito depende de Deus, mas passa por você. Agora eu quero fazer um pequeno exercício com você. Eu peço que você feche os seus olhos. Não durmam, é só para fechar o olho. Fechem o olho um pouquinho. Fechem os olhos. Agora imaginem a diferença que Deus já fez na sua vida. Não é para ficar bocejando não, hein? Fechem os olhos e pensem. A diferença que Deus já fez na sua vida. Agora, responda para você mesmo. Você acha justo, você que tem o Espírito Santo de Deus, querer isso só para você? Você acha que isso é justo? Agora abre o olho e você vai dormir, né? Alguém quer sabão aí? Sabonete? Gente, você tem que querer para aquele seu amigo o mesmo Deus que você tem. Porque você sabe que esse Deus fez a total diferença na sua vida. Então, seja você esse influente. Seja você esse influente na vida do seu vizinho, na vida desse seu amigo. Abram suas Bíblias aí em Romanos. No capítulo 12. No versículo 2, que diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então você tem que entender que você tem que influenciar. Você não pode deixar o mundo influenciar você. Você não pode deixar os amigos da escola influenciar você. É você que tem que ser a influência. É você que tem que transformar. Mais uma vez, tudo depende de você. Você tem que estar alicerçado em Deus, unido em Deus, para que você possa ser aquele verdadeiro influencer. É claro que você tem que entender também que tem hora que você vai estar jogando pérolas aos porcos. Então você não vai se afastar, mas você não vai também perder tempo, porque infelizmente tem aqueles que não querem, mas você não vai abandonar. Na oportunidade, você vai dando aquela gotinha. Você dá uma gotinha, você fala uma coisinha hoje e se cala amanhã. Fala uma coisinha amanhã e gradativamente.
Mas tem pessoas que você não vai ter essa liberdade. Tem aqueles que não aceitam, que não compreendem e não vão querer receber. E glorificamos a Deus e não a nós mesmos. Muitas vezes, para aqueles que não têm discernimento espiritual, e que nós temos, o que nós temos pode ser entendido como uma vibe, como uma coisa legal, ou aquele cara é diferente e tal. Alguns podem se aproximar de você dessa forma. Queridos, quantas e quantas pessoas, no momento de dificuldade, eu estou lá na empresa, às vezes, sentado quietinho, e aí alguém encosta, aí na hora você percebe, e aí, tudo bem? O que foi? Não, eu estou aqui e tal. Fala, rapaz, o que foi? Aí a pessoa começa a se abrir, e aí eu converso, ensino, oriento. E, gente, eu vou dizer para vocês, quando você faz isso, você sente uma coisa quente dentro de você, e ela te dá um prazer tão grande por você ter feito aquilo, que você só vai poder compreender isso quando você fizer isso. E é engraçado como aquela pessoa, ela vai ter você na mais alta estima. Ela vai ter você como uma pessoa realmente diferente. E é para isso que eu e você nós somos chamados. É para isso, para sermos diferentes, para fazermos a diferença. E não deixe de buscar e de se relacionar com o Pai. Você tem que estar unido, como aquela boneca de sal, ela quis se unir com o mar para conhecer e entender por completo a vastidão, porque tudo é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Então você tem que buscar esse relacionamento pessoal com Deus. Você precisa buscar para iluminar e influenciar aqueles que estão ao seu redor. Mas você tem que entender, mais uma vez, gente, eu vou insistir nisso, depende de mim e de você, não depende da circunstância, dos que está em volta, depende de cada um de nós. E que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos permitindo influenciar essas pessoas em qualquer ambiente que nós estejamos. Em qualquer ambiente, tanto por aqueles que não partilham da mesma fé, como aqueles que são cristãos. Porque muitas vezes você pode olhar aqui e olhar para o amiguinho que está do seu lado, você sabe que ele é um crente, que ele é um cristão, mas ele também pode ter uma dificuldade. E você também tem que estar, tem que ter uma maturidade para poder dar uma palavra para ele. E quando você perceber que, de repente, é uma coisa mais séria, mais grave, procurar alguém que possa ajudá-lo. Nós temos que ter essa sabedoria também, e essa maturidade. E não é fazer fofoca, não. Você vai lá e procura alguém que pode ajudar aquele jovem, se não está ao seu alcance. Você pode também influenciar desta maneira. O mundo, ele se interessa pelas atitudes daquele que dizem pregar o amor e a salvação, pois obviamente é um anseio de todo ser humano, quer ele admita ou não. É impressionante que muitas e muitas pessoas dizem que você já deve ter ouvido isto, eu não preciso de Deus, Deus também não serve para nada. Só que quando está lá na beira da morte, o que acontece? Deus tem misericórdia de mim, ora por mim. A minha esposa me mostrou um vídeo, há uns 2 anos, um influencer aí, que ele tem um canal, acho que é canal, blog, não sei como é que chama isso, e ele é influencer lá, mas o papo dele é totalmente contra o evangelho, e ele tinha muitos e muitos seguidores, mas as pessoas não entendem que Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. E foi passado um tempo, aquele rapaz ele teve um problema tão sério nas pernas, que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha no tratamento, e ele estava fazendo vídeo depois, pedindo ajuda para as pessoas, pedindo para as pessoas orarem por ele, orarem pela cura. Mas ele não era um rapaz que não acreditava em Deus? Às vezes essas pessoas precisam de algo muito drástico na vida para mudar o pensamento. Mas que eu e você
que nós possamos, com a nossa vida hoje, ter o nosso pensamento totalmente mudado, que nós não venhamos a precisar de alguma coisa terrível na nossa vida para mudar, ou para acordar, ou para resolver influenciar, que nós não venhamos a passar por isso. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade, ela é enorme, e cada atitude, cada decisão, cada palavra, cada trato com o seu próximo, o seu caráter, tudo deve ser pensado, pesado e controlado por Deus. E como isso é feito? Através da sua comunhão com Deus, através da oração. Não tem uma forma, não é como você apertar o interruptor e acender a luz, não é assim. É preciso dedicação, é preciso busca, e essa busca ela é diária e ela é em todo o tempo. Depende, você vai ter na proporção que você procura. E eu me preocupo muito com a imagem que eu estou passando a respeito de Deus para as pessoas através da minha vida. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz lá na empresa e que, eu não sei, algo nele, ele trabalhava há uns 15 anos lá na empresa. Mas eu nunca tive afinidade com ele. Em determinado momento, o meu patrão ele chega para mim e ele me diz: olha, eu quero que você pega esse rapaz, coloca no teu setor e treina ele aqui. Na hora eu disse não. Aí ele deu um passo para trás, arregalou o olho assim. Por que não? Eu falei: olha, eu não vejo nele uma pessoa que eu quero do meu lado. Se eu não quero ele do meu lado, eu não quero ele do lado da empresa. Aliás, se eu não quero ele do lado da empresa, eu não quero ele do meu lado. Eu não vejo esse potencial que você está vendo nele. E aí ele ficou bravo, ele insistiu de novo depois do almoço, e ele insistiu no outro dia, e na outra semana, aí passou um mês, e ele falava. Aí chegou uma hora que eu disse: olha, eu sou encarregado do setor, entre aspas, eu que mando aqui, mas você é o dono, você é o meu patrão. Se você me disser, eu estou mandando você colocar ele, aí eu vou trazer. Mas se você disser para mim, a decisão é sua, eu não o quero. Aí ele falou: a decisão é sua. Eu falei: então eu não quero. Ele falou: então não tem mais assunto. Acabou a conversa. Queridos, passado 40 dias, esse rapaz foi pego por uma câmera roubando cobre. E na empresa, esse cobre é um cobre totalmente especial. Nós pagamos R$ 78,00 o quilo. Esse rapaz já tinha na casa dele, quando a polícia foi lá dar a vistoria, ele tinha 70 quilos de cobre na casa dele. Ele vendia a R$ 40,00 o quilo, faça as contas. E depois ele confessou que ele já fazia isso há mais ou menos 4 anos. 4 anos. Aí foram investigar, ele tinha comprado 2 carros e pago à vista. E quando foram no ferro velho que ele vendia, e o cara falou que comprava dele há 3 ou 4 anos já o cobre. Ele disse que ele tinha uma empresa que era a sucata que sobrava. E ele pegava a sucata, ele tinha uma camisa presa por dentro e ele colocava a sucata por dentro, porque era uma sucata muito miúda. E aí ele ia no carro dele e descarregava e toda semana ele vendia. E o cara falou que ele comprava 40, 50 quilos por semana. Aí um dia eu cheguei na empresa, umas 10 para 7 da manhã, aí eu vi o diretor lá no meio, brigando com todo mundo, com os 3 encarregados, porque no setor dele tinha o encarregado, o líder e mais uma outra pessoa, que estava sendo treinada também. Dando dura nos 3, porque não viram esse rapaz há 3 anos roubando. Aí eu vi aquele monte de cobre no chão, assim, o diretor bravo jogou tudo no chão, aquele cobre. Aí eu andando pela firma, ele apontou assim: Júlio, vem aqui. Aí eu já falei: nossa, o que aconteceu? Aí eu sabia que ia ter o flagrante naquela noite, porque ele estava trabalhando, passaram ele para trabalhar até às 7, e era das 5 às 7 que ele mais roubava esse material. E aí o diretor falou: ó, tá vendo esse rapaz aqui, ó? Alguma coisa no espírito dele apontava que esse cara não prestava. E eu briguei com ele para colocar esse rapaz lá. Ele não aceitou. Está aqui o resultado, por quê?
numa conversa com ele: vocês em 3 anos não viram esse rapaz me roubando. Ele ficou muito bravo. Eu adoro a empresa que eu trabalho, porque estou lá há 30 anos. A única coisa que deixa o meu patrão doido lá é achar que ele está sendo roubado. Ele perde totalmente a linha, né? João, capítulo 15. Abram suas Bíblias aí. João, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, e guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu e você, como é o nosso tema, devemos ser influência. Mas nós temos que entender que nem tudo o que eu fizer e falar, e você fizer e você falar, vai agradar a todos. Mas nós temos que ter em mente que isso também, digamos assim, é um treinamento. E não importa o que façam com o seu amor, não importa o que façam com a sua palavra. O que eu te digo, não deixe de amar aquele que não tem a mesma crença que você. Não deixe de falar, não deixe de mostrar atitudes que possam converter a vida dele. Não se importe com o que ele vai fazer, com o seu amor, com o que você diz para ele. Ame, pregue, fale e influencie. É uma sementinha que você coloca e você vai regando, aí o outro vem regando e vai chegar uma hora que vai florescer. Não se preocupe com o que vão falar, se vão zombar, se vão te ridicularizar, não se preocupe com isso. A sua santidade, às vezes, ela vai gerar desprazer. Eu lembro que uma época eu fui promovido a líder do meu setor. Eu ainda não era encarregado, mas eu fui promovido a líder. E a minha esposa sabe dessa história, porque eu converso tudo com ela. E em determinado momento, eu fui promovido para a ferramentaria. E o diretor, ele comprou uma máquina nova, e em 97 ela era o top do top do top. Ela chama, né, eletroerosão a fio. E eu comecei a trabalhar com aquela máquina, e passados mais ou menos 1 ano e meio, o diretor me chamou e falou: aquele rapaz lá, que é o líder, ele tinha um problema com drogas, e toda vez que ele pegava o pagamento, ele ficava 3 dias, 4 dias fora da empresa. Ele pegava o vale, ele ficava 2, 3 dias fora da empresa. Aí o diretor pegou, mandava ele embora, ele ficava os 30 dias do aviso certinho na empresa. Aí ele pegava, o diretor rasgava o aviso, dava uma segunda chance. O diretor fez isso umas 8 vezes, pelo menos, talvez até mais. Aí chegou um momento que não deu mais certo. Aí o diretor pegou, dispensou ele. E os que estavam no setor há 3, 4, 5 anos, achou que de repente eles iriam para a liderança. E eu estava no setor, eu era o mais novo do setor e o mais novo também em idade de todos eles. Aí o diretor me chama para uma conversa particular e fala: a partir de hoje eu quero que você seja o líder do setor. E eu tinha na época, eu acho que 24, 25 anos, e tinha pessoas lá de 40, 45, e nós no refeitório sentávamos todos juntos numa mesa, que era o pessoal da ferramentaria. É como se fosse a mesa exclusiva do meu setor, e sentávamos ali. E nesse dia, por algum momento, eu cheguei primeiro que eles, eu me sentei. Eu me tornei líder, não me lembro, 9 horas da manhã. Na hora do almoço, eu me sentei. Aí eu estou ali, a hora que eu olhei, sentou um rapaz, né, que não era do meu setor. Aí eu estou almoçando de boa, tal. O outro não estava ali. Quando eu olhei, todos os que sentavam comigo estavam em outra mesa, 8 pessoas. Nós éramos em 9 nesse setor. Todos nós sentávamos juntos. Foram para outro lugar. E aí começou as piadinhas, aquelas chacotas, mas isso não me afeta. Isso nunca me afetou. E eu fiquei quieto. Quando passaram
uma semana, na primeira segunda-feira, né, após aquela semana, a mesma coisa. E tem um rapaz lá, que ele era o gerente geral, ele foi até o diretor, ele pegou e falou, olha, estão fazendo isso, isso, isso com o Júlio. Depois do almoço, eu estou na minha sala, toco o telefone, o diretor me chama, abri a porta, fui na sala do diretor, o que está acontecendo na hora do almoço? Eu falei, eu não sei. Não, me falaram que ninguém está sentando. Não, tudo bem, com relação a isso. Não, quando você me promoveu, o pessoal parou de sentar comigo. Aí ele, tá bom, vai lá e chama todo mundo aqui na minha sala. Desci, chamei todo o setor. Aí o diretor conversou com todos eles. Quem não concorda com o Júlio aqui como líder? 6 ergueu a mão. Aí todo mundo passa no RH agora, estão todos dispensados. Aí colocamos outras pessoas no lugar, fomos treinando, e aqueles outros 2 que ficaram depois também foram demitidos, né? Coisa de 1 mês depois, porque não aceitavam. Mas, querido, é assim que Deus age nas nossas vidas. Ele vai vendo as nossas atitudes e Ele é o nosso socorro. Muitas vezes você não vai precisar nem falar nada. Teve um outro episódio, eu ia sair de férias, e eu treinei um rapaz para ficar na máquina, no meu lugar. E esse rapaz, ele começou a contar algumas mentiras ao meu respeito. E já era um desses novos que eu tinha trazido para o setor, tinha treinado. Nessa época, éramos em 6 pessoas no setor. E trabalhávamos construindo todos os ferramentais que a empresa precisava. E nessa época, eu já estava também projetando, né? Apesar de ser o líder, eu também tinha o projeto. E ele foi falando algumas coisas, e o diretor, eu estava em casa, de férias, de boa, achando que estava tudo bem. Mas aquele peixinho que eu peguei, que eu criei, que eu ensinei, quando ele cresceu, ele virou uma traíra. Eu achei que era um peixinho lambarizinho e era uma traíra. E nós temos que tomar cuidado com aquele amigo que está do seu lado, crescendo junto com você, que não tem a mesma crença que você acha que ele é seu amigo. Mas, de repente, é uma traíra que está lá para morder o seu dedo. E esse rapaz começou a falar algumas coisas, aí, de repente, ele falou um assunto, aí o diretor falou, opa, pera lá. Isso que você está dizendo, eu tenho certeza que ele não falou, porque eu conheço ele. Aí, mais uma vez, eu estava de férias, fui lá, ele me chamou para conversar, o cidadão falou isso. Falei, não, põe ele aqui na minha frente e fala. E colocou o rapaz na minha frente, e o rapaz foi descarregando um caminhão, e eu por dentro, eu queria pegar ele para o pescoço, mas aí bate aquela paz, né? E eu fiquei tranquilo. Aí eu falei, olha, o que você diz, o que você está dizendo, não condiz com a minha pessoa, mas eu não vou me defender, eu não preciso me defender, eu não vou me defender perante você. E peguei, falei, está na mão do diretor, ele que sabe. Aí 3 dias depois, esse rapaz, no outro dia, ele ficou tão constante que ele já faltou, aí no outro dia ele veio, e eu tratei ele muito bem, cheguei, apertei a mão dele, falei, bom dia, tudo bem? Falei, vai lá, toca o teu trabalho, não mudou nada, dei uns tapinhas nas costas, passei por cima de tudo. Eu acho que ele ficou tão constrangido que ele foi lá e pediu demissão. Então nós temos que entender que, mais uma vez, muitas vezes, pensando na nossa vida terrena, você vai precisar que uma pessoa realmente conheça você, saiba quem você é, porque ela vai vir defender você. Você não vai precisar se defender. Da mesma forma que é Deus quem me defende, é Deus quem defende você. Então, as atitudes, tudo aquilo que você faz, vai contribuir para você mesmo. Vai contribuir para você. Eu quero adiantar um pouco aqui, João 15. Não, isso nós já lemos, né? Aliás, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, contra isso não há condenação, contra isso não há palavra contrária que vai te derrubar. Se você está firmado na palavra de Deus, se você age dessa forma, se você tem o fruto do Espírito sendo transmitido na sua vida, muitas vezes você não vai precisar nem se defender. Deus é o seu auxílio em todo momento. Deus será o seu auxílio em todo momento. É isso que você precisa entender. E tem um texto, mas eu vou deixar ele para uma outra oportunidade. É o texto de Gálatas, ele continua e tem uma parte que diz assim no 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas se nós dizemos que temos uma identidade celestial, se nós dizemos que nós somos influencers espirituais, vamos dizer assim, eu tenho que andar da mesma forma, no espírito e também na carne, ou seja, na minha vida. Você tem que se preocupar também com o que a sua vida está mostrando lá fora. Mas eu garanto para você que o famosinho da turma não deve ser você. Não deve ser você. Quando nós olhamos para os homens de Deus, eles sempre se consideraram menor na casa de meu pai. E às vezes a gente brinca, eu e o Fabrício, muito com isso. O mestre, isso, aquilo. Não, olha, eu sou menor na casa de meu pai. Essa é uma brincadeira que nós temos já há muito tempo. Né? Há muito tempo. Nós nos conhecemos antes daqui. Né? E a gente tem um grande apreço um pelo outro. É meu irmãozão, meu camarada. E eu queria só finalizar com apenas uma pequena história. 2 jovens andavam por um caminho. E de repente, esses jovens, eles veem na beira da estrada uma bota e também um casaco. E eles olham aquilo, e esses 2 jovens eram jovens ricos. E eles olham e veem aquela bota e aquela camisa, né? Aí eles olham assim para o campo e lá longe tem um rapaz descalço, trabalhando numa terra alagada e batendo uma enxada. E aí um dos jovens diz assim: olha, vamos pegar essa bota e essa blusa e vamos esconder ela e vamos ficar dando risada a hora que ele voltar desesperado para procurar. Aí o mais velho, todo calmo, ele chegou mais perto, ele agachou, ele pegou a bota, ele examinou e viu que era uma bota muito velha. E aí ele pega a camisa, ele ergue assim a blusa, né? E ele vê que é muito velha. E ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente, e depois a gente esconde e fica olhando. Ele disse: o que é que você pretende fazer? Eu tenho um dinheiro aqui, eu sei que você também tem. Vamos pegar esse dinheiro e colocar dentro do sapato dele. Eu coloco o meu dinheiro no sapato e você coloca o seu dinheiro no outro sapato. Aí o jovem, o mais novo, meio contrariado, ele pega e coloca o dinheiro dele lá. O outro jovem mais velho também pega o dinheiro e coloca na outra bota. E eles se escondem atrás da árvore. E ele vê depois aquele rapaz vindo do campo. Aí aquele rapaz vem do campo, todo cabisbaixo, todo pensativo. E não sabendo o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Porque ele estava numa grande dificuldade. Aí ele vem, ele chega até a bota dele. E ele pega, coloca a bota, ele percebe aquela coisa dura, estranha. Aí ele tira, ele põe a mão lá dentro, algumas moedas de $1. E aí ele começa a olhar para aquilo, e ele começa a chorar, a se derramar em lágrimas. E ele se levanta, ele olha para um lado, ele olha em toda a volta dele, e ele não vê ninguém. E ele olha para o céu e ele fica procurando. E aí ele começa a chorar assim, de uma forma, como se fosse uma criança chorando em lágrimas. Aí ele pega, vai colocar a outra bota, e aí ele percebe aquela coisa estranha, ele vai lá e pega e aquele dinheiro, e aí ele começa a chorar de uma forma alta, em prantos, em gritos. E aqueles 2 jovens estão lá atrás sem entender nada do que estava acontecendo. E de repente aquele homem, ele se ajoelha e ele ora:
para que Deus abençoe a mão daqueles que o ajudaram, porque ele estava com a sua esposa doente em casa, os 2 filhos sem nada para comer, e com aquele dinheiro ele iria poder passar e comprar o leite, a comida e o remédio para a esposa dele. E aqueles 2 jovens que viram e ouviram aquela oração, e ele dizia: eu não sei quem me abençoou, mas eu quero que o Senhor abençoe esses que me abençoaram. E aqueles 2 jovens, um abraçou o outro, começaram a chorar. E um deles, ele fala que ele tentou influenciar a vida daquele rapaz, mas a vida dele é que foi influenciada. Você tem que entender que quando você tentar influenciar alguém, automaticamente a sua vida ela é também influenciada. Porque Deus, ele vai, da mesma forma que você quer abençoar, ele abençoa você. Então, toda vez que você faz o bem vem para você. Toda vez que você prega, aquilo também vem para a sua vida. É assim que Deus age com cada um de nós. Então, eu quero que você levante a mão se você pretende ser um influenciador neste mundo. Amém? Que Deus abençoe.